Aleluia, glória a Deus, amado irmão, seja muito bem-vindo a mais uma celebração. Queremos nesta hora convidar-te a levantar-se para com sua família podermos dar ações de graças ao nosso bom Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, Senhor.
deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, rio no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
Bom dia, amados irmãos. Esse é o nosso momento das nossas ofertas, nossos dízimos. Eu quero compartilhar contigo a palavra lá no livro de João, capítulo 12, versos 3 a 5. Diz a palavra: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Amados irmãos, se nós olharmos para essa passagem bíblica, vamos perceber que Judas Iscariotes não estava preocupado com os pobres, mas sim estava preocupado com o dinheiro, com os bens materiais. E se nós olharmos para a atitude de Maria, vamos perceber que Maria sim estava disposta a agradar a Jesus, mesmo que isso lhe custasse um alto preço. Então, nesta manhã, eu quero convidar a você a ofertarmos a Deus de um coração sincero. Vamos orar neste momento para entregarmos as nossas ofertas nas mãos de Deus. Amém? Senhor, obrigado, Senhor Pai Santo, por todas as provisões em nome de Jesus, por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. Senhor, nós queremos entregar, Senhor Pai Santo, esta oferta, Senhor, nas suas mãos, para que sirva, Senhor Pai Santo, para mantimento da sua casa, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós deixamos tudo para a honra e glória do seu nome, Senhor. Amém. Vai passar na tela os números que você poderá usar para canalizar as ofertas de dízimos. Temos o número da irmã Joaquina, que é o número 84 70 80 286. E tem aí o número NIB, também o número de conta da igreja. Se tiveres ainda dificuldade, poderás consultar ou falar com o seu líder, vai te ajudar a canalizar essas ofertas. Tenha um bom culto, amado irmão. A paz do Senhor amado, é um prazer mais uma vez estar aqui para juntos partilharmos a palavra do Senhor. Mas antes de mais, gostava de recordarmos o nosso lema do ano, que estamos a falar em Isaías 54:2, em que a palavra do Senhor diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então são 4 imperativos que precisamos nós de cumprir, que primeiro precisamos alargar, de seguida estender e alongar, por fim firmarmos corretamente aquilo do qual o Senhor está colocando em nossos corações como congregação, como igreja, para podermos executar durante o presente ano, que está no seu curso normal. Pese embora as adversidades. Mas, amado irmão, as adversidades não são um impedimento para que você faça aquilo que Deus está falando dentro do seu coração e para a sua igreja. E, amados irmãos, na semana passada nós estivemos aqui e tivemos a oportunidade de partilhar a palavra do Senhor, cujo tema era servo aprovado por Deus, aonde nós somos solicitados para compreender claramente a palavra do Senhor e andar segundo o que está previsto na palavra de Deus, de modo que cumpramos a obra do Senhor. E isto, quanto ao mais sobre o tema da semana passada, convido o amado irmão para poder visitar o nosso canal e lá poderá adquirir mais alguma coisa em relação ao que nós abordamos. E para esta semana, o nosso tema é expandindo a nossa fé em um Deus Todo-Poderoso. E para isso, somos convidados a ir ao livro de Mateus, capítulo 17, versículos 4 a 14 até 20. A palavra do Senhor diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito,
por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não poderão curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, amados irmãos, nós temos aqui a palavra de hoje, mas vamos orar ao nosso Deus, não é? Para que Ele possa falar nas nossas vidas o que Ele pretende o dia de hoje. Maravilhoso Deus, nós clamamos a Ti, buscamos a Sua presença nesta hora, Senhor, para que, Santo Deus, Tu possas falar na nossa consciência, em nossos corações, de modo que possamos compreender aquilo que pretendes que seja transformado, que seja mudado em nossas vidas. Pai Santo, nós entregamos este momento nas Suas mãos e que em tudo o Seu nome seja louvado e glorificado. Em nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, você já desejou ter mais fé? Uma fé mais forte e mais profunda? Às vezes, pensamos que se ao menos pudermos despertar mais fé dentro de nós mesmos, poderemos realizar mais. Para dizer, amados irmãos, um dos maiores erros que podemos cometer na vida cristã é pensar que o poder é originário exatamente da própria fé. O que quer dizer que mais de 2 ocasiões aqui apresentadas, mas em 2 ocasiões distintas, Jesus Cristo traz aqui em relatos do Evangelho que fala sobre a fé. E a fé de semente de mostarda, que pode resultar em grandes coisas. Mas importa aqui, talvez, trazer alguns questionamentos para nós compreendermos esta palavra que nos é trazida a partir do livro de Mateus, capítulo 17. Primeiro, o que significa a fé tão pequena quanto uma semente de mostarda? Por que Jesus Cristo usa o grau da mostarda para descrever a fé? É preciso compreender que nos tempos de Jesus Cristo, a semente da mostarda era usada proverbialmente como a coisa ou a menor das coisas possível, porque tinha mais ou menos uns diâmetros entre os 1 milímetro a 2 milímetros. E isto é com certeza uma ilustração adequada para tratar sobre a fé. Por isso, ao usar esta ilustração para descrever a fé, Jesus Cristo está direcionando a nós a atenção que devemos ter e devemos tomar para a quantidade ou a força da nossa própria fé. Mas não é exatamente para olharmos e nos focarmos exatamente em relação a essa dimensão da fé, ou talvez em relação àquilo que é a força que ela poderá trazer naquilo que serão as coisas a poder fazer com a fé. Mas é especificamente e principalmente para nos focarmos em relação ao objeto desta mesma fé, que não está assente especificamente na sua força ou na dimensão dessa mesma fé, se é grande ou pequena. Mas, amados irmãos, nossa fé é tão forte quanto ao objeto que está sendo colocada.
A nossa fé, mesmo que seja de tamanho de uma semente de mostarda, é importante aqui nós termos em consideração que ela é colocada, se for colocada no nosso Deus Todo-Poderoso, com certeza grandes coisas ainda podem acontecer nas nossas vidas. É neste contexto, ou neste texto de Mateus, por isso que Jesus diz assim, é importante nós termos, aliás, reter alguma informação que não é necessário ter grande fé, até que uma pequena fé é suficiente desde que a nossa fé seja praticada, seja colocada em ação no nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia define fé como uma garantia dependente do autoesvaziamento do caráter e nas promessas de Deus. E é isso que nós temos que reter aqui como fundamental. A definição bíblica de fé mais famosa está em Hebreus 11:1, em que agora, diz assim a palavra do Senhor, agora a fé é uma garantia das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não são vistas. Mesmo não vendo, nós temos a garantia que já temos lá. Mesmo não podermos ver, mas nós esperamos que elas apareçam, que sejam realizadas na nossa vida. Isto é que é o significado da verdadeira fé. E é isso que é importante nós termos em consideração e retermos em nossa consciência no momento em que vamos ter essa caminhada cristã. Amados irmãos, o conteúdo desta fé é esclarecida especificamente neste mesmo livro de Hebreus 11, no versículo 6, quando diz assim: pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aí está vincado o caráter de Deus. E ainda, e recompensa aqueles que o buscam. São as promessas de Deus aqui a serem vincadas claramente, que se nós buscarmos a Deus com atenção e focarmos no caráter de Deus, estaremos no exercício pleno da nossa própria fé. E é esta fé tão pequena que tem que ter bases em Deus para que ela seja efetiva. Não necessariamente que ela seja de tamanho grande, de tamanho maior, mas que fundamentalmente ela esteja vincada em Deus, esteja fixa em Deus. Então, a fé bíblica não tem nada a ver com o esforço pessoal, como nós podemos ver no livro de Efésios 2, de 8 a 9, do versículo 8 até o 9. Da mesma forma, não depende da força e da sabedoria humana, porque assim diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Por isso, amados irmãos, em outras palavras, quando falamos sobre a fé bíblica, toda a força e poder vem do objeto da fé, que é Deus, que tem que estar centrada em Deus. Por isso, quando ele diz fé tão pequena quanto uma semente da mostarda, está a dar a indicação aqui que o objetivo não é o quanto você pode fazer, o tamanho de espetáculo que você pode trazer, mas no fundo, na verdade, tem a ver com aquilo que é o nosso foco, que é em Deus. Estando em Deus, mesmo que seja tão pequena a fé, ela pode fazer grandes coisas acontecerem nas nossas vidas. Por isso, amados irmãos, não é do tamanho da fé, mas uma fé da semente da mostarda que serve, que servirá e ainda virá a servir. Amados irmãos, o segundo aspecto que nós podemos reter aqui, ou talvez que seria a segunda questão que nós podemos levantar, o que a Bíblia menciona sobre a fé como semente da mostarda? Jesus usa essa analogia duas vezes. Uma vez que foi nesse livro de Mateus capítulo 17, versículo 20, e outra quando nós falamos, quando podemos ver em Lucas capítulo 17, versículo 6, onde em cada uma delas, em cada um desses relatos, Jesus está confrontando a falta de fé dos próprios discípulos, aqueles que andavam com ele. Nós vimos qual é o historial que está em Mateus 17. Um homem aflito, com toda a aflição que tinha, recorre a Jesus Cristo e o que é que ele diz? Os seus discípulos, quando eu lhes aproximei, nada fizeram. Eles não puderam curá-lo.
Mas de toda essa aflição, ele crê em Jesus Cristo. Ele foca-se em Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo como a solução daquilo que seria o problema que ele estava a viver naquele momento. E qual foi a resposta que Jesus dá? Jesus responde a isso com tristeza, pela geração incrédula e perversa. E depois faz o quê? Expulsa o demônio. Quando os discípulos perguntam a Jesus por que eles não poderiam expulsar esse demônio, a resposta foi simples: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se vocês tiverem fé como o grão da mostarda, dirão a essa montanha: mude-se daqui para acolá. E na verdade, para demonstrar que nada seria impossível para eles. Mas desde o momento que aquilo que eles estivessem a fazer, estivessem focados em Jesus Cristo, estivessem focados no objeto principal da própria fé. Por isso que a Bíblia aqui menciona sobre essa fé. Esse mencionar em Lucas, nós podemos verificar também que Jesus está ensinando os seus próprios discípulos acerca do perdão. Quando eles perguntam quantas vezes podemos, se alguém, por exemplo, aparecer, Jesus aqui diz-lhes que mesmo que alguém vos ofenda 7 vezes no dia, deveria haver perdão também 7 vezes. E esta é uma lição que nós podemos aprender a partir de Lucas, capítulo 17, de versículo 3 a 4, onde Jesus Cristo ensina. E este ensinamento, ao ouvirem este difícil mandamento de perdoar, aqui os discípulos respondem: aumente a nossa fé, para mostrar o quanto, até que ponto eles tinham fé capaz de fazer alguma coisa acontecer na vida deles. Jesus, mais uma vez, usa a ilustração da semente da mostarda. Diz, no versículo 6, capítulo 17, versículo 6 de Lucas, diz: se vocês tivessem fé como o grão da mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: seja arrancada e plantada no mar, ela vos obedeceria. Amados irmãos, os discípulos, tanto na primeira como na segunda, mostram uma fé equivocada. Uma fé que eles não poderiam conseguir expulsar os demônios. E esse não conseguir expulsar os demônios está a mostrar aqui que mesmo que seja do tamanho de uma semente de 1 milímetro, mas se nós colocarmos em Deus, aqui Jesus Cristo mostra essa lição, ensina essa lição, que se nós colocarmos em Deus Todo-Poderoso, grandes coisas podem acontecer. É importante observar aqui que não é a quantidade de fé, amado irmão. Não importa a quantidade de fé que você tem, mas o poder de Deus operando em si. Mas o poder de Deus disponível na sua própria vida, acrescida da sua própria fé, muitas coisas poderão mudar. Por isso que está disponível até a menor possível fé, é possível realizar grandes coisas. Por isso, amado irmão, é importante que a sua fé não esteja cingida daquilo que daquilo que nós podemos pensar. Isso vai além da nossa própria mente, vai além daquilo que nós podemos conseguir com forças próprias, mas que esteja centrado no nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, a questão aqui a seguir que pode nos aparecer é: pode realmente a fé mover montanhas? Jesus estava sendo literal quando ele disse que a fé poderia arrancar montanha e lançá-la no mar? Não. Não era uma demonstração, uma questão literal, mas é algo, assim como a semente de mostarda era uma ilustração proverbial, também a montanha o era. Para dizer que montanhas sendo arrancadas e movidas era uma ilustração comum a ser descrita, para descrever. E a ocorrência, para uma ocorrência mais improvável, isso nós podemos confirmar no livro de Isaías 54:10, 1 Coríntios 13:2, para dizer que este grau de mostarda, essa fé, ilustração que Jesus Cristo traz aqui, que nós podemos fazer coisas impossíveis,
mesmo no Antigo Testamento, é ilustrada, que a fé é fundamental para que as coisas possam acontecer nas nossas vidas. Não só na nossa vida, mas também no ministério, naquilo que nós estamos dedicados para poder executar, desde o momento que tenhamos fé nisto. Por isso, amados irmãos, o forte contraste entre o menor das sementes e aquilo que é a imensidão da natureza, a imensidão das cordilheiras, é poderoso aqui, trazido como uma lição fundamental para que nós possamos aprender. Jesus está nos dizendo que somente a fé em um Deus Todo-Poderoso pode realizar coisas que somente um Deus poderoso também pode fazer. Isso não significa, no entanto, que podemos aproveitar o poder de Deus para fazer coisas da nossa própria consciência, daquilo que é o nosso proveito. Não. Mas nós temos que fazer as coisas de acordo com aquilo que são os planos de Deus, que Deus está colocando na nossa própria vida. De acordo com aquilo que Deus está a desejar que nós realizemos. Para realizar o que Deus deseja, não o que nós desejamos. Não podemos levar o poder de Deus para os nossos próprios propósitos. Isto não é de Deus. E isto não vem de Deus. Por isso, amados irmãos, se a fé é uma garantia dependente de autoesvaziamento do caráter e na presença de Deus, então a fé somente perseguirá coisas que se alinham no seu caráter, que se alinham ao seu caráter e concordam com as promessas que Deus está colocando nas nossas próprias vidas e na vida daqueles a quem é necessário que Deus toque. Por isso, amados irmãos, a verdadeira fé está alinhada com a vontade dEle, do nosso Deus Todo-Poderoso, conforme é revelado nas Escrituras. Não é um encanto mágico do qual nós podemos alcançar os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, os nossos próprios propósitos, mas, amados irmãos, é aquilo que tem a ver com a graça de Deus, aquilo que tem a ver com o trabalho que Deus quer que nós executemos de acordo com a vontade dEle. Amados irmãos, a fé pode mover coisas impossíveis. A fé pode transformar coisas impossíveis em possíveis se nós estivermos focados no nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, como os cristãos podem aplicar essas estruturas na vida real? Nós, como cristãos, devemos cuidar de colocar a nossa fé não em nossa própria determinação, mas no próprio Deus. E isto significa que devemos procurar conhecê-lo mais e profundamente para que aquilo que são as suas promessas sejam sobejamente conhecidas em nossas vidas e sejamos capazes de aplicá-las naquilo que são os desafios do dia a dia. Por isso, amados irmãos, devemos estudar seu caráter e insistir nas suas promessas. Não devemos desprezar o pequeno, mas entender a plenitude do potencial que está na semente. Mesmo uma semente pequena que parece tão insignificante, mas lembra-se da incrível vida que traz o potencial de Deus em nossas vidas. Da incrível vida que traz potencial também em Deus. Por isso, amados irmãos, estude as promessas de Deus e confie em Deus para o seu cumprimento. Mantenha a nossa oração, a vida devocional fortes e construamos confiança, mas no poder de Deus, na graça de Deus. Por isso, amados irmãos, com esta fé, com certeza nós faremos muito mais. Por isso, hoje, o desafio que lhe é colocado na sua vida é que expanda esta fé. Expanda esta fé em um Deus Todo-Poderoso para que as coisas não sejam
de acordo com o seu pensamento, de acordo com sua vontade, de acordo com o seu desejo, mas seja de acordo com aquilo que são os planos e os propósitos que Deus tem sobre a vida da igreja e a nossa própria vida, e que possamos caminhar, confrontar, ultrapassar barreiras, subir e passar acima de qualquer que seja o obstáculo que nos impede de nós irmos além, expandir, firmar, alargar, estar completamente focados naquilo que Deus tem colocado na nossa própria vida. Por isso, em jeito de conclusão, amado irmão, sua fé em sementes de mostardas pode mover montanhas. Deus é um Deus do impossível. Somos fracos e frágeis, mas Ele é todo poderoso. Por isso, prepare-se, organize-se, reconheça que é necessário que você seja aprovado por Deus e ser usado por Deus para um propósito ainda cada vez maior, gigantesco, não conforme aquilo que é o seu pequeno pensamento e restringido naquilo que é a sua pequenez, mas além daquilo que você pode imaginar, está em Deus Todo-Poderoso. Por isso, amado irmão, por menor que seja, mantenha sua fé focada somente em Deus e alinhe sua vontade com a perfeita vontade de Deus. Só assim somos capazes de ultrapassar além, ir além, chegar além. E é isso que nós somos chamados cada vez mais a poder fazer. E o lema do ano: não foge. E não temos que estar completamente desfocados daquilo que é o objetivo comum, daquilo que Deus tem colocado na vida da sua igreja. Mas você tem que estar alinhado, e para que seja alinhado, expanda na sua fé. Mantenha-se concentrado na palavra de Deus, para que sua fé esteja enraizada e em um firme fundamento. Amado irmão, este é o desafio que Deus está colocando na sua vida, hoje e sempre. Lute, clame, busque, estude, esteja em conformidade com a vontade de Deus, tanto na sua vida como na vida daqueles a quem Deus pretende impactar a partir deste ano, porque os anos que se foram já se foram, mas você pode fazer diferente a partir de hoje. Por isso, amado irmão, viva transformado, viva além daquilo que pode ser capaz de imaginar, mas viva focado e alinhado tanto a sua vontade como a vontade de Deus. Juntos vamos alcançar e seguir em frente. Por isso, amado irmão, te convido a fechar os seus olhos aí onde você está, e nós vamos orar. Vamos orar para que a nossa vida seja uma vida cheia de transformações, que não pensemos simplesmente naquilo que nós podemos fazer carnalmente, mas que seja um poder de Deus operando na nossa própria vida, e que Deus possa fazer de nós ainda mais. Amém? Então, quero orar para você. Maravilhoso Deus, nesta hora, Senhor, eu quero acreditar que, Senhor, a sua palavra é a coisa mais cortante e mais penetrante que existe sobre a face da terra. E permita, Senhor, que na vida do irmão, Senhor, na vida da irmã, que Deus, Tu possas fazer alguma coisa transformar-se. E que, Pai, a nossa consciência, a nossa mente seja renovada para que nós possamos cada vez mais alcançar aqueles que são os patamares que Tu tens colocado como desafios na nossa própria vida. E, maravilhoso Deus, eu oro, Pai, para que cada vez mais Tu coloque em nossos corações, Senhor, a chama forte de que nós não podemos estar limitados naquilo que é a nossa natureza, mas, Senhor, que nós estejamos focados naquilo que são os Seus propósitos, naquilo que é a Sua vontade, e que nós possamos nos esvaziar do nosso ser para que possamos alcançar aquele que é o patamar que Jesus Cristo revelou ao nos ensinar que nós tenhamos, por mais que nós tenhamos fé tão pequena, Senhor, para que Tu possas nos encher nas nossas vidas com aquilo que é a Sua palavra, aquilo que é a Sua paixão, aquilo que é o Seu desejo de que as coisas possam fluir condignamente nas nossas vidas e na vida de qualquer um que Tu possas estar a fazer com que a Sua igreja possa almejar, Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e deixamos, Senhor, tudo, maravilhoso Deus, nas Suas poderosas mãos, em nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, tenha uma vida abençoada e que siga os propósitos que Deus tem colocado na sua vida. Amém.